Olá, vamos lá, uma palavra de fé e de esperança ao teu coração e especialmente uma palavra de esperança para esse dia, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Eu quero te convidar a refletir comigo o que está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Amanhã, feriado nacional, celebramos então o Dia do Trabalhador. E uma época em que nós estamos vivendo este momento, especificamente que estamos vivendo no Brasil, deixo a você uma palavra de esperança. Tenha fé, não tenha medo. Dias melhores virão, o eterno Deus trará sobre nós coisas novas, coisas maravilhosas, estão vindo aí. 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz, no versículo 7, veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Um texto conhecido de todos. 2 Reis capítulo 4 fala da história daquela mulher, que seu esposo é morto e aquele homem deixou dívidas. Os credores vieram cobrar, como ela não tinha como pagar, houve uma ameaça. Nós iremos levar os teus filhos para servir como escravo, como forma de compensar-nos o não pagamento da dívida. Aquela mulher recorre ao homem de Deus, Eliseu. Ela vai ao lugar certo, ela procura a pessoa certa para receber uma direção, uma orientação sobre o que deveria fazer em um momento de angústia, de sofrimento e de aperto em que a sua alma se encontrava. E ela recebe uma palavra de direção, ela recebe uma palavra de orientação do profeta. Primeiramente, o profeta pergunta a ela, o que você tem em casa? Ela, no momento, acha que não tem nada. Ela diz, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Observa que o milagre de Deus vem sobre a vida daquela mulher a partir do pouco que ela tem. A palavra de Deus diz, não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. O profeta então libera uma palavra profética sobre ela, dizendo, vai, arrume vasilhas emprestadas, entre na tua casa, feche a porta e deite esse pouquinho de azeite que você tem sobre essas vasilhas que você tomar emprestado. Imediatamente ela foi, imediatamente ela fez como o profeta lhe deu a orientação. Olha que segredos de prosperidade em tempo de adversidade que aquela mulher recebeu de Deus. Ela vai ao lugar certo, ela procura o socorro na pessoa certa, ela recebe uma orientação e ela executa aquilo que o homem de Deus lhe dá de orientação a fazer. Ela pede aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. E o texto deixa bem claro que não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas ela conseguiu emprestado. Então quer dizer que esta mulher, ela tinha bons relacionamentos, ela tinha uma vizinhança amigável, ela fazia amigos, ela tinha bons relacionamentos. E ela entrou em sua casa, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Pediu ao filho, traz mais uma vasilha. E o filho despejava a partir da botija que ela tinha com um pequeno, com um pouco, o que ela considerava pouco, ela começou a despejar nas vasilhas e foi tomando conta dos cômodos da casa, até transbordar. E um dos filhos chega para ela e diz, mãe, acabou as vasilhas. E o texto sagrado diz que então o azeite parou. Não acabou o azeite parou. Outra situação linda que esta mulher me ensina é a atitude dela após o milagre.
ela corre novamente ao profeta, relata a ele o que aconteceu. A orientação do homem de Deus foi: vai, vende parte do azeite, paga a tua dívida, e agora você e seus filhos vivam do restante. Nós estamos aqui transmitindo uma mensagem de esperança para este dia, dia do trabalhador. Esta mulher se torna, a partir daquele momento, uma comerciante bem-sucedida. Ela se tornou uma vendedora de azeite. Que coisa linda! No meio da escassez, no meio da prova que ela estava, dívidas que seu esposo havia deixado, ela agora era viúva, vivendo uma situação de pobreza, mas há uma palavra profética liberada e ela recebe aquela palavra, a direção que o homem de Deus lhe deu, e ela executa completamente o que Deus lhe mandou. Veio prosperidade sobre a vida dela, ela pagou a dívida que seu esposo deixou e ela agora se torna uma comerciante, ela passa a vender azeite. E o profeta libera a palavra dizendo: vivei do resto. Ela tinha bastante azeite, ela se tornou uma comerciante próspera. Vivei do resto. Eu quero liberar sobre a sua vida nesse dia, 1º de maio, dia do trabalhador. Quem sabe o seu coração está angustiado, preocupado, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de comércio fechado, nesse tempo de temores invadindo o teu coração. O que vai ser de mim? O que vai acontecer amanhã ou depois? Quais as minhas expectativas com relação ao futuro? Ei, descansa teu coração, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É assim que a palavra diz. O profeta libera para aquela mulher uma palavra profética dizendo a ela: pague a dívida e viva do resto. E ela se torna uma comerciante de azeite próspera. Então, nesse dia do trabalhador, mesmo com toda a crise que aí está, o Deus de Israel não vai deixar faltar na sua casa o pão. O Deus de Israel não vai deixar faltar para você a maneira correta de você trabalhar. O Senhor te dará estratégia, o Senhor Deus trará direção ao seu coração, de que maneira você vai passar por esta crise. Pastor, eu não sou assalariado, eu tenho um pequeno comércio, eu trabalho de forma autônoma. Peça ao Senhor estratégia nesses dias, peça ao Senhor para trazer ao teu coração estratégia. De repente o Senhor, nesta crise que aí está, Ele quer dar a você uma nova direção, novos horizontes Ele quer trazer ao teu coração. Ele quer ampliar a sua mente, o seu campo de visão e te trazer algo novo. Quem sabe uma mudança de área, de atividade comercial, e Deus te prosperará. Creia nisso, recebe essa palavra de fé neste dia, que este feriado, dia do trabalhador, o teu coração esteja tomado de fé e de esperança num Deus que tudo pode, que tudo faz, e quem sabe este 1º de maio de 2020 seja o melhor feriado da sua vida, que você possa viver o sobrenatural de Deus, que você possa viver os milagres do Eterno sobre a sua vida, em nome de Jesus.